entrando. Ô, Rose, depois se você conseguir dar uma fechadinha aí no seu. Uhum. Você fala no áudio, né? No som? É que tá aberto o microfone, que depois, não Tá. sei, a hora que Tá. as duas começar a falar aí vai dar Entendi. um pouco de atropelo. Vê se você consegue fechar aí o microfone. E ontem a gente parou aqui no plano anual, né? No plano nacional, plano anual, estou sempre lembrando do plano anual. Nós vimos as 10 metas, as 10 de 20. E aí a gente parou aqui na meta de número 10, que é justamente oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio e na forma integrada da educação profissional, né? Vani, se você quiser que eu leia, eu posso ler, tá? Eu vou adorar, Jair. O Plano Nacional, ele traz para a gente aí as 20 metas a serem cumpridas. É um plano decenal, quer dizer, ele é um plano com validade de 10 anos. Cada meta ali a gente foi ontem tentando explicar um documento que ampara as metas de alguma forma, como forma de contemplação e de fazer com que ela aconteça. E a gente ontem conseguiu aí chegar até a 10ª, dando continuidade hoje aqui no resumo. E o Tijário vai nos privilegiar aí com a leitura dele e o vozeirão dele. Vamos lá, Tijário. Ó, meu, deixa eu só achar aqui. É a 10 que a gente vai ler ou é a E 11? é a 11. Tá. 11. Triplicar as matrículas Opa, vai. da educação profissional. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Agora, 3? Sim. Não, 13. Tá. É que eu tô vendo aqui o... Ah, beleza. 13. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de Não. 15. Hã? Nós estamos na número 13, Tijário. Sabe o que é? Que eu tô lendo aqui o arquivo que foi mandado, não tô lendo na sua tela. Peraí. É mesmo? E eu mandei repetido, foi? Não sei, tem Foi. alguma coisa errada. Achei. Eu mandei repetido, Elevar, realmente. achei. Elevar a qualidade aqui, não é? Isso. Tá. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. 14. Elevar gradualmente o número de matrículas da pós-graduação, stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, Política Nacional de Formação Profissional de Educação, que tratam os incisos 1, 2, 3 do caput do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atua. Vejam que aí, Tijário,
desde a meta de número 13 até aqui, está sempre acerca da formação dos profissionais, né? Isso como forma de garantia da qualidade. Então, assim, o plano, esse plano nacional, ele tem ali metas voltadas, né, bem direcionadas, na verdade, como forma de garantir a qualidade e, para isso, investido na formação dos profissionais. Pode ir, Tia Jair. E eu acho que ainda vai continuar falando aqui por diante na questão da formação de professores, né? Isso. Formação, na valorização. Então, na verdade é isso. O Plano Nacional ele tem ali o foco dele é principalmente aí essa questão da garantia da justiça, né, como forma de equidade, a erradicação do analfabetismo e a qualidade na educação. E para pensar tudo isso, é principalmente o investimento forte em relação à formação. Subentende que a formação possa ser reverberada em qualidade. 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência deste PNE. E garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 17. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PNE. 18. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. E para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. 19. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 20º, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país, no 5º ano de vigência desta lei, e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Isso, que é em 2004, né? Só faltam aí 2 anos. 2024. Contando com as... 24, isso. Com as perdas que a gente tem aí em relação à pandemia, né? Digamos, foram 3 anos, mais ou menos, mas muito do plano está perdido. Perdido que eu digo, assim, são metas excelentes ali, que de fato, né, consolidadas, traz aí possibilidades de equidade, de diminuição, não erradicação. Apesar das metas trazerem a questão da erradicação, nós sabemos que há uma possibilidade da diminuição, porque erradicar completamente é um objetivo, mas ainda longe de se alcançar. Contudo, estas são aí as propostas de metas para o plano nacional nesses 10 anos, faltando só agora 2 anos para que ele seja reorganizado, né? Seja pensado novamente, com certeza com outras propostas, algumas das mesmas que nós já temos e outras a mais aí como forma de complementar e de assegurar que aconteça essas metas. Diante de todas as metas, né, o 2.2 traz exatamente o seguinte: do discurso à realidade educacional, do que fala de fato as metas, né, do que as metas trazem como questões a serem alcançadas na educação
e o que a realidade educacional proporciona, de fato, para a gente dentro da Lei 13.005 de 2014. Opa, passei muito, perdão, José. Vamos lá. Eu leio aqui no meu. Entre os desafios a serem enfrentados para além da Lei 13.005/14, estão a adequada aplicação do recurso com vistas à efetividade do direito fundamental à educação de qualidade, a desburocratização do ensino e do trabalho docente, a ruptura com a cultura da violência escolar, que não privilegia a formação docente, mas a reificação, reificação mesmo? Oi? É a reificação? Reificação? Mas a reificação do trabalho na escola e a disciplina e a vigilância pelo panóptico existente no ambiente Mas a escolar. reificação ficou reificação. Peraí, já. Entre os desafios a serem enfrentados para além da Lei 13.000 estão a adequada aplicação de recursos com vistas à efetivação do direito fundamental à educação de qualidade, a desburocratização do ensino e o trabalho docente, a ruptura com a cultura da violência escolar, que não privilegia a formação docente, mas a reificação do trabalho, é a retificação do trabalho, tá? E na hora da escrita aí o negócio... Tá. Mas a retificação do trabalho da escola e a disciplina e a vigilância pelo panóptico existente no ambiente escolar, por meio do vigiar e punir de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Promover uma aprendizagem significativa que rompa com o analfabetismo funcional. Instrumentalizar os profissionais da educação para o uso de novas tecnologias e diminuição das jornadas excessivas. Na escola, com pouca produção e baixos salários, bem como a realização de concurso público para todos os cargos, desde o professor, passando pela gestão e seus assistentes auxiliares. Entre outros desafios, a valorização profissional e investimento na formação docente, com vistas ao enfrentamento da defasagem histórica da profissão. Falta ainda uma lei específica para o assédio moral na educação de que são vítimas os profissionais da educação em todo o país, inviabilizando a partir de critérios subjetivos de gestores quanto a quem está apto ou não a exercer a profissão e desqualificação profissional, o que resulta em altos índices de adoecimento, absenteísmo e, consequentemente, abandono da profissão docente. Sim. Bem como a violência imposta aos professores no ambiente insalubre, que se transformou a escola, necessitando de regulamentação quanto à adicional insalubridade diante das péssimas condições de trabalho e risco de vida no ambiente da escola. Há, portanto, um longo caminho a ser percorrido para alcançarmos uma educação pública de qualidade, mediante políticas públicas inclusivas de todos os atores sociais no processo ensino-aprendizagem, que repercute na melhoria nos índices de desenvolvimento humano, por ser o capital humano bem de relevância fundamental para a redução de desigualdades materiais. E acabou o documento? Acabou. Sim, é que esse é um resumo daquilo que o plano se propõe, quanto às 20 metas, que é ali o foco principal. Tanto é que eu deixei um outro documento, que é o plano na íntegra. Eu estava até fazendo ali a organização do resumo, tudo certinho, mas tem uma parte embaixo que ele não entrou, apesar que o Maurício, acho que ontem ele já transformou, que quando eu fui passar para cá, é por conta mesmo do aplicativo, entre um aparelho e outro. Ele já passou desconfigurado, tá? Mas ele está ali na íntegra, não fiquem assustados. Nossa, 38 páginas. Não. Como ele desconfigura, ele fica mínimas frases em cada página. Na hora que a gente colocar ele em PDF configurado, ele fica bonitinho ali dentro das páginas possíveis, tá bom? Aqui eu trouxe mesmo um resumo geral para que vocês possam ter aí essa visão do que o plano traz como proposta
né? O que de fato é implementado durante esse tempo nas escolas, como eu disse para vocês, a gente teve aí um tempo de perda, mas também a gente teve aí um tempo que, mesmo não sendo pandemia, há aquele olhar despercebido, digamos assim, né? A gente ainda fala, eu costumo muito dizer, principalmente aí sobre essa questão da cultura de paz, dá a impressão que é uma palavra bonita que aparece no papel. No mais, ela fica meio perdida nas escolas, acaba ficando meio perdida. Mas para a gente entender que, assim, existe um documento, assim como a BNCC, que é uma base nacional comum curricular, ela é reguladora, né? E ela é pautada aí nas metas do Plano Nacional, na Constituição Federal, que traz para a gente já as prévias do que a educação tem que se cumprir, de que forma, quais os artigos que contempla, que traz essa garantia. E, portanto, a gente vai tendo aí as outras respostas, né? A LDB, como a gente já viu, que é a lei que direciona a educação. Aí a gente tem a BNCC, que a própria LDB vem citando para a gente. A BNCC é a base reguladora ali dos conteúdos mínimos, é obrigatória, assim como a LDB, né? O único documento que muitas vezes ainda é mencionado aí durante estudos, né? E às vezes até em editais, que são os parâmetros curriculares, mas aí eles são parâmetros, não são obrigatórios. Tanto é que a maioria dos editais já não citam mais, como é o caso deste. Esse edital trouxe para a gente o Plano Nacional, né, que vocês acabaram de ver as metas principais aí, trouxe para a gente a LDB, uma citação breve dentro dos próprios documentos da BNCC, mas ele não pediu a BNCC como um documento de base do edital, tá? Então, apesar que vocês já passaram por ela, não é uma preocupação agora, tá? Eu vou abrir. Acho que a Ivani foi abrir, mas fechou. Tá voltando aí. Oi, gente, oi. Estamos aqui. Foi o meu que caiu? Foi. Exatamente. Então. Aí aqui, ó, eu até deixei aí o documento. Maurício, você já conseguiu transformar? Não, né? Não, tá em. Não, aquele de ontem você falou, ele vem todo craquelado, né? Vem todo ali, tudo em um jeito só. Então eu tô formatando ele no Word para depois formatar ele pro PDF. Isso. Passamos ali pelas metas, né? Aqui só um pouquinho mesmo da lei número 13.005 de 2014, que é o Plano Anual, PNE. O Plano E é o Plano Nacional de Educação. Eu estou com o Plano Anual o tempo inteiro, peço perdão. E esse plano, ele decreta, no seu artigo 1º, né, que o plano ele é aprovado perante a educação com vigência de 10 anos, a contar da data que foi publicado, tanto é que ele foi publicado em 2014 e, portanto, agora em 2024 ele já está aí completando, né, sua vigência nas escolas. Portanto, a vida está encurtando aí a vida. O artigo 2º fala, são diretrizes do Plano Nacional de Educação: erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, principalmente promovendo ali a cidadania, erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação. Ô, Ivani, eu acho que se você estiver compartilhando, não está aparecendo. Isso que eu ia Não falar, tá? você tá lendo, mas não tá compartilhando a tela. Não acredito, minha gente. Pois é.
Acho que você foi Verdade. fechar e você desligou o compartilhamento. É que Antes de cair. caiu aí, Antes... quando voltou, não voltou compartilhando mais. Isso, agora tá voltando. Voltou? Agora sim. E aí a Voltou. melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase aí em valores morais e éticos, né, que fundamenta a sociedade, a promoção dos princípios de gestão democrática, que é para, né, próprio da escola pública, promoção humanística, científica, cultural, tecnológica de todo o país, também o estabelecimento das metas de aplicação dos recursos públicos, né, que serão usados aí de forma a proporcional, a assegurar as necessidades de expansão da qualidade de ensino, que é o PIB, valorização dos profissionais de educação, promoção dos princípios do respeito dos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade. No artigo 3º, ele fala das metas previstas neste próprio anexo, né, que serão cumpridas no prazo de vigência do Plano Nacional de Educação, desde que não haja prazo inferior definido, que não foi o caso. Na verdade, ele foi definido com um prazo de 10 anos. Artigo 4º fala que as metas previstas neste anexo deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior, os mais atualizados que a lei puder divulgar. Parágrafo único, o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos e de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. E aí, assim, essas pesquisas que aconteceram lá no começo, certamente durante o processo também, e acontecerá de agora em diante, cada vez mais, a gente vai ter ali cobranças, né, acerca das respostas, digamos assim, do Plano Nacional. Aí é onde a gente vai ver que vai começar a aparecer provas de tudo quanto é espécie, essas provas externas que aparecem, né? Justamente com o intuito de poder trazer respostas para aquilo que foi a proposta das metas do plano. Ô Ivani, Oi. eu não sei, posso comentar um pouquinho só em relação a essas provas de... Deve. Não sei como que funciona na prefeitura, né? Mas no estado a gente tem as provas que para medir o desenvolvimento dos alunos, né? Prefeitura também. Ah, tem também? Que é o Tem. SAEB, o SARESP, né? Isso, daí vai mudando de nome. É a Ana, Sim. é a Maria, é a Cláudia. Elas só vão mudando de nome, mas é a mesma coisa. Ah, tá, certo. Tá bom? E essas provas, Tijara, elas justamente são elas ali, elas vão se intensificando, especialmente agora que a gente está em uma fase de retorno, né? Presencial, apesar de todas as instabilidades também que a gente está vivendo, sempre vendo aí casos de Covid cada vez se ampliando mais, mas assim, na atual conjuntura, as escolas estão na situação presencial, né? E pensando desta forma, subentende que, assim, apesar dos 3 anos aí de perda, eles vão cair muito em cima em prol de busca de respostas para o plano anual. O plano nacional, desculpa. Justamente respostas no sentido de se ele alcançou ali as metas propostas, se não alcançou, mas se atingiu ali uma porcentagem razoável, justamente essa estatística que mais importa para eles. Nem que para isso tenha que maquiar algumas situações, que a gente bem sabe que acontece, né? Artigo Claro 5º, que acontece, né, minha filha? Envolve dinheiro. envolve muito dinheiro. Exatamente, muito bem lembrado, Jairo. Então, assim, tanto é que, assim, dentre os editais aí, esses últimos, a gente quase que não tem visto pedir o plano nacional.
né, chega ali a ter alguma coisa sobre, mas dentro de outros documentos. E agora o edital do Tabuão já trouxe o Plano Nacional ali no pé da letra, né? É ele mesmo, e mais ninguém. E já saiu os resultados, né, do SAEB do ano passado. Já saiu? Já, você trabalha em EMEI, né? Então não tem esse É, tipo de não. avaliação, né? Agora já está tendo na e-mail, você acredita? Está chegando ali aos pouquinhos, pelas beiradas, mas está chegando. É que é Entendi. assim, a gente tem um indicador de qualidade, chama INDIC, né? Que Sim, foi esse sim. que a gente passou aqui. Mas na medida que esse documento, infelizmente, que é um documento de ordem interna, que é feito de dentro para fora, na medida que ele vai tomando ali uma situação uma configuração de pouca credibilidade pelas próprias unidades, e é isso que tem acontecido, e ele vem abrindo espaço para que outros documentos criem mais força. Quais são esses outros? Outros como esse, o Plano Nacional, que acaba trazendo as possibilidades de avaliações externas, que é de fora para dentro. Eu acho que muito pior para a educação infantil, que não tem aí fins de promoção, né, das crianças e nem de aprovação, enfim, eu acho triste realmente uma avaliação que venha de fora para dentro, porque não vai ser capaz de olhar com o mesmo acolhimento que a unidade teria. Só que para que isso não ocorra, e eu acredito que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, as pessoas precisam acreditar mais no próprio trabalho. E entender que olhar para o trabalho como algo que não aconteceu ainda é justamente dar possibilidade para que ele venha a acontecer com muito mais qualidade, que é o objetivo da avaliação. E no caso do INDIC também é o principal objetivo. Olhar para aquilo com um olhar acolhedor de que eu posso fazer mais e melhor e, portanto, proporcionar qualidade. Mas não, as pessoas tentam também desta mesma maneira e pior. Na educação infantil, não é nem por conta de dinheiro, porque não reverbera em dinheiro, como é o caso aí do Estado, de outros municípios, que essas avaliações trazem respostas em reais. O INDIC não tem isso. No entanto, as pessoas tentam porque tentam ali passar uma borracha na realidade e trazer outra, né? Tipo, é como se não aceitasse que há uma falha, não é erro. Há uma oportunidade, na verdade, de um acerto maior. Ou melhor, né? Com mais qualidade. Mas, enfim. Você quer que eu leia? Oi? Ah, sim. Quer que eu leia? Aqui nós estamos Para passando bem rapidamente entre os artigos, só para me ir elencando para vocês, que a gente não vai passar ele inteiro, mas tem coisa aqui que eu não coloquei no resumo, mas que vocês precisam ver. Artigo 5º, a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias: Ministério da Educação, MEC, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação, CNE, Fórum Nacional de Educação. Primeiro, compete ainda às instâncias referidas no caput, a fonte está aí, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas, analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. A cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas no anexo dessa lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. Terceiro, a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Quarto, o investimento público em educação a que se refere o inciso 6º do artigo 214 da
Constituição Federal e a meta 20ª do anexo desta lei engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212 da Constituição Federal e do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial, na forma do artigo 213 da Constituição Federal. Da Constituição Federal, porque tudo é em complementação àquilo que a Constituição Federal vai lá e legisla. Diz é isso e é aquilo, superficialmente dentro dos artigos. Sempre vem um documento complementador, no caso aqui do PNE, né, o Plano Nacional de Educação, e ele dá o disparo para outros documentos. Né? Nós temos ali a LDB, que fala acerca das legislações, né, das leis de diretrizes da educação, e no caso a BNCC, que fala do direcionamento das bases comuns e mínimas quanto situação de conteúdo que complemente cada currículo. Então, cada um documento dispara para um segmento de modo a fazer a garantia daquele que é o original, o documento original, que é a Constituição Federal. Tudo bem? Quinto, será destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela de participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração do petróleo e de gás natural, na forma da lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal. Sexto, a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta lei, no âmbito do Ministério da Educação. Primeiro, Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no CAPT, acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Promoverá a articulação de conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precedem. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Muito bem. Artigo 7º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste plano. Primeiro, caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance de metas previstas neste PNE. Segundo, as estratégias definidas no anexo desta lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Legislação. Aqui venho reforçando acerca da forma de colaboração de cada um dos entes públicos aí, no caso da União, dos estados, dos distritos federais, né, que vem aí atuar em regime de colaboração para alcançar, na verdade, essas metas de forma potente, que de fato isso aconteça. Então, todas as verbas que a gente vê chegando na educação, e às vezes a gente fala, que bacana, como eu já disse, por trás disso sempre há uma legislação que diz, olha, tem que se fazer até tal tempo. Aí, quando o tempo está se terminando, né, as verbas começam a chegar. A gente bem vê que do ano de 2019 para cá, essas verbas elas vêm ali se potencializando, aparecendo, né? Essas contribuições, essas colaborações. E isso é uma forma dos municípios, estados, distritos federais, enfim, mostrarem que eles estão cumprindo com aquilo que a Constituição prevê, que o Plano Nacional trouxe ali como forma de colaboração, já previsto, para não perder de vista, é lógico.
Só que vai se adiando, adiando até quando não tem mais forma, e aí é quando vem. Ainda me lembro que na educação infantil, na época, em 2019, foi em 2019 que veio assim, tipo, uma verba no final do ano de 116 mil. Daí veio uma outra de 180 e poucos mil, somando quase 300 mil, sabe? Ah, tem que investir, vem delegado lá, tem que investir nas questões prediais, não sei o que, isso e aquilo. Porém, entrou a pandemia, e aí tudo aquilo que eles falaram lá na mídia, que era verba de recursos, de insumos, né, de cobertura da pandemia, aquilo ali, na verdade, essa verba não chegou. Eles consideraram assim que a verba que já tinha ido para resolver as questões prediais, e muitos prédios da prefeitura esse valor não dava nem para resolver, porque eles estavam ali capengando mesmo, eles transformaram a verba para a compra desses insumos. Então, muita gente ficou sem poder comprar porque já estava investindo na reforma e, de repente, trocar o valor não tinha mais como. Mas, enfim, para entender que, assim, tudo que chega, né, chega porque tem, por trás disso, tem uma legislação que obriga. Parágrafo 3º. Os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução de metas deste PNE e dos planos previstos no artigo 8º. Quarto, haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Quinto, será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Sexto, o fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e respectivos municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada estado. Sétimo, o fortalecimento do regime de colaboração entre os municípios dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Artigo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que: 1. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Considerem as necessidades específicas da população, do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Quarto, promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Segundo, os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, de que trata o caput desse artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Artigo 9º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 anos, contando da publicação desta lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Artigo 10º. O plano plurianual
as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução. Artigo 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, esse aqui é o SAEB, né? Em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas deste nível de ensino. O sistema de avaliação a que se refere o CAPT produzirá no máximo a cada 2 anos. 1. Indicadores de rendimento escolar, referente ao desempenho dos estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar da Educação Básica. 2. Indicadores da avaliação institucional relativos a características como o perfil do alunado e do corpo dos profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes. Aqui, Vani, quando ele fala nessa parte aqui de apurar, de ver o perfil do profissional, enquanto os alunos estão fazendo a prova, que vem gente de outras instituições aplicar essas provas. Isso. Enquanto eles estão fazendo essa prova, os professores ficam na parte de fora, respondendo um outro tipo de questionário. Outro questionário, exatamente, que foi o que veio para a educação infantil, um questionário para que os professores lá na EMEI pudessem responder acerca, claro, né, de tudo. Veio generalizado ali, mas perguntando, por exemplo, acerca de estratégias, de conhecimento das crianças, né, de várias questões que envolviam ali esse indicador de qualidade, digamos assim, uma forma de questionar, digamos assim, essa qualidade, como acontece e como tem caminhado. Segundo, a elaboração e a divulgação dos índices para avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento e Educação Básica, que é o IDEB, né? É IDEB isso. Que agrega os indicadores mencionados no inciso 1 do... Esse símbolo é parágrafo? É o que? Eu esqueci. É parágrafo. Parágrafo 1º. Não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado de cada um deles. Terceiro, os indicadores mencionados no primeiro parágrafo serão estimados por etapa: estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade de federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede. Cabem ao INEP a elaboração e o cálculo do IDEB e dos indicadores referidos no primeiro parágrafo. Quinto, a avaliação de desempenho dos estudantes em exames referida no inciso 1 do primeiro parágrafo poderá ser diretamente realizada pela União ou mediante acordo à cooperação pelos estados e pelo Distrito Federal nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário da aplicação. Ô, Ivani, é bom também lembrar que essa prova ela é apenas para o fechamento de ciclo, né? 3º, 5º, 9º e 3º médio, não é isso? Sim. É justamente naquele entendimento de que o que eu consegui até aqui. Porque do 3º ano é até onde eles têm que estarem alfabetizados. Exatamente. Né? Se eu consolidei ali a alfabetização. E assim sucessivamente. Como, por exemplo, lá no final, nos anos finais, se eu conseguir consolidar Será?
essas metas, as propostas, né, até ali. É como uma forma de Gente, eu não sei dar avaliação aula, de não, como a Ivania fechamento. caiu aqui. Oi? Já? Oi? Oi, Tijário, tá Ele falou alguma ouvindo? coisa, acho que caiu lá, Ivani, a dele. Mas, Caiu? é. Mas Vocês é. estão me ouvindo, gente? Agora voltou. Agora sim, Tijário. Oi. Oi, Tijário, a gente está ouvindo agora. Nada? Acho que o Tijário está sem internet. Não sou eu. O restante está me ouvindo, gente? Aqui Sim. é ok. Acho que é o dele mesmo que deve sair É, e sair de agora ele novo. caiu de vez. Então vamos lá. Aí o artigo 12 traz que até o final do primeiro semestre do ano de vigência desse Plano Nacional, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto-lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente. Quer dizer, antes, a gente já sabe. Voltei. Oi, Tijairo. Tijairo? Oi, tô aqui. Acho que foi eu que caí, né? Porque eu falei, Foi. falei, falei. Foi você que caiu. Então, como a gente vem dizendo, está próximo o momento que essa organização, essa reorganização acontecerá, né, novamente, como forma aí de continuidade do Plano Nacional. Vamos lá, Tijara, eu estou no artigo 13. Tá. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Nacional de Educação responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Exato. Metas e estratégias. Deixa eu só perguntar, gente, vocês estão conseguindo compreender, fazer a apreciação? Tem alguma pergunta? Acha que a gente está acelerado? Quer que diminua? Como é que vocês estão aí? Aqui é só dando uma revisada geral, né? Mas, enfim, a gente passou por ele lá no outro documento. Meninas, meninos. Tudo bem? Aqui tranquilo. E vamos? Metas e estratégias. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Legislação Educacional 189. Estratégias. 1.1. Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas da educação infantil, segundo o padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. 1.2. Garantir que, ao final da vigência desse PNE, seja inferior a 10% a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 anos, oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e os do quinto de renda familiar per capita mais baixo. 1.3. Realizar periodicamente o regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta. 1.4. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches. 1.5. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil.
implantar até o segundo ano da vigência, 1.6, implantar até o segundo ano de vigência deste PNE a avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 anos como base de parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. Relevantes. Esse aqui Olha, são os indicadores que vocês fazem na indicadores de EMEI, não é isso? qualidade no caso do E município de nas São creches? Paulo. Em outros, né, em outros municípios aí, com certeza devem ter Oi? adotado outra forma, né? E surgirão outras formas. Aí perceba que assim, tudo vem em prol da garantia de uma meta que surgiu de algum documento. Vamos lá. Articular. Oi. Jairo caiu. Voltei. Caiu, voltou de novo. É normal, eu tive sorte que aqui não caiu ainda. Vamos lá. Tá, onde que tá agora? Articular a oferta de matrículas. Tá. Articular a oferta de matrículas. Ah, sim, eu tinha perguntado se esse 1.6 são É os o indicadores INDIC que de São vocês fazem. Paulo. É. Em Ah, São tá. Paulo é o INDIC, em outros lugares, cada um tem aí um instrumento. Entendi. 1.7. Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área de educação, com a expansão da oferta na rede escolar pública. 1.8. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior. 1.9. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e as teorias educacionais no atendimento da população de 0 a 5 anos. 1.10. Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantindo consulta prévia e informada. 1.11. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado, complementar e suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e transversalidade da educação especial nessa época da educação básica. Continuando. 1.12. Implementar em caráter complementar programas de orientação e apoio às famílias por meio de articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade. 3 anos de idade. Agora eu pergunto, de onde está saindo essa universalização, onde as crianças de 0 a 3 anos estão ali na linha de sanatória das vagas. Olha onde está previsto. Perceba que quem trabalha aí na rede pública do município de São Paulo, e vão poder ver isso nos outros municípios também, mas os outros municípios é menos porque tem menos criança também, o público é menor. Então, dá para atingir mais. Mas aqui a gente percebe essa demanda desenfreada ao ponto de construir, né, de aderir as creches conveniadas até em cima do depósito de construção. O fato é que tem que ter. E isso é justamente atendendo aqui o 1.12 do PNE. Entendeu? Ela me colocou. Isso foi o que? Da sala? Sim. Vamos lá, Tia. Não tem que ser seguido aqui, é só ser. Caiu de novo? Ela me colocou na lista de bagunça que ela também estava bagunçando. Ele caiu. E aí você escreveu no seu caderno? Então vamos lá. O 1.13, que fala de preservar as especificidades da educação infantil
na organização das redes escolares, quer dizer, garantindo o atendimento de crianças de 0 até 5 anos nos estabelecimentos que atendam os parâmetros nacionais de educação e a articulação entre a escola seguinte, que é hoje as CMEIs, que quase todos os municípios têm CMEI e MEF. Alguns municípios aí vocês vão poder conhecer aí escolas que vêm escrita desta forma, MEF, quer dizer, é uma articulação já entre a EMEI e a MEF, já estão ali no mesmo segmento, e CEMEI, que é entre o SEI e a EMEI. 1.14, que fala de fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, né? Em especial dos beneficiários de programa de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência à saúde, assistência social e proteção da infância. 1.15, que fala de promover a busca ativa das crianças em idade correspondente à educação infantil. Olha que coisa rica, né? Passamos quase 10 anos do plano e quando foi o ano passado, em situação de pandemia, a busca ativa chegou. Com que nome? Busca ativa. Onde estava previsto? No Plano Nacional de Educação, que basicamente a maioria do povo não fala sobre ele. Né? Porque agora, por conta da BNCC, é um documento complementar ali e a gente acaba não vendo o Plano Nacional como um documento tão necessário assim de estar contido dentro dos editais. Ok? 1.16. Tijário não voltou, não? Eu voltei, só que eu não vou conseguir ler agora, tá bom? Não, se tudo puder bem. Continuar lendo. Você acompanhou aí a parte da busca ativa, Tijário? Não, acabei de entrar aqui. O 1.15, que fala de promover a busca ativa das crianças de educação infantil, em parceria com os órgãos públicos de saúde, de proteção à infância, preservando aí o direito da opção da família em relação às crianças de 0 a 3 anos que frequenta ou não frequenta. Mas, enfim, é necessário que se faça essa busca ativa. E aí o que eu estava dizendo é que apenas depois da situação de pandemia que o país se encontrou, é que foi se recordar de uma busca ativa assídua, não que ela não acontecesse, mas era diferente, uma busca ativa séria, né? E que veio, inclusive, com o próprio nome mesmo de busca ativa. E aí não é só para as crianças pequenas ou muito pequenas, né? Busca ativa faz parte de uma constante busca de saber, de dar conta, de zelar pelo acesso e pela permanência dos bebês, das crianças, dos jovens e de todos aqueles envolvidos no processo ensino-aprendizagem, processo de educação. Tudo bem? 1.16, que fala do distrito e dos municípios com colaboração da União, que devem ali, a cada ano, fazer levantamento da demanda manifestada pela educação infantil, nas creches, nas pré-escola, como forma mesmo de verificar e planejar esse atendimento cada vez mais amplo. 1.17, estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, né, para todas as crianças de 0 a 5 anos, nós já temos de 0 a 3. Aqui o tempo é, de fato, falando... O tempo não, a forma integral aqui é, de fato, falando da questão do tempo, né? Da proporção do estar. E não necessariamente integral, de integralidade da criança, do ser humano, quanto formação, quanto participação integral. Tudo bem? Meta número 2, que fala ali da universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir
que pelo menos 95% dos alunos consiga concluir, concluir né, o ensino, a aprendizagem, na etapa recomendada, que é dentro da idade certa, como é considerado, né, pelo Plano Nacional de Educação. Para isso, quais são as estratégias para essa universalização? As estratégias, justamente, a linha 2.1, que o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, Distrito Federal e município, deverá ter o final do segundo ano de vigência desse PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional respostas, né, propostas de direitos e objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental. A 2.2, que fala que é pactuar entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, no âmbito dessa instância permanente, de que o atraso do parágrafo 5º do artigo 7º desta lei, a implementação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. Né? Que seja, é uma forma sanatória, fazer com que aconteça e que essa implementação seja potente. O 2.3, criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental. O 2.4, fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar, tá? Olhando, inclusive, se os aproveitamentos estão ali dentro das condições, as condições para que condições de progresso, condições de avanço, tá? 2.5, promover a busca ativa das crianças, dos adolescentes fora da escola. 2.6, desenvolver as tecnologias pedagógicas que combinem de maneira articulada a organização do tempo e das atividades didáticas. 2.7, disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar, de acordo com a realidade local, né? Aí, nesse caso, se é rural, indígena, enfim, respeitando a identidade cultural e as condições climáticas de cada região. E a 2.8, que é promover a relação das escolas com as instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição das crianças, dos alunos, dos estudantes. 2.9, estratégias para se cumprir a meta número 2.